Conforme o prometido, hoje a live é sobre por que Deus não interfere no mundo. Deixa eu até anotar aqui um comentário e deixar salvo. Ai, não tá indo. Deus não interfere. Ih, Jesus, escrevi tudo errado. Interfere no mundo. Deixa eu fixar o comentário. Pronto, sejam muito bem-vindos, tá? Essa é a pergunta que mais me fazem durante toda a minha carreira, vamos dizer assim, desde quando eu comecei. A pergunta que mais me fizeram, a pergunta que mais incomoda todo mundo é essa. Por que Deus não interfere no mundo? Por que Deus permite que aconteça um monte de coisas que acontecem no mundo? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite crianças com câncer? Por que Deus permite o mal, a manifestação do mal, entre outras coisas, tá? Hoje eu vou esclarecer tudo isso para vocês. Até eu queria ter anotado aqui, mas eu estava conversando com a minha cunhada e não fiz as anotações. Antes eu preciso esclarecer para vocês conceitos de mundo, ego, espírito, Deus, Cristo, consciência crística, tá? Corpo. Antes eu preciso esclarecer esses conceitos para vocês. Eu não sei se vai dar para fazer tudo isso numa aula, de forma que fique bem claro, tá? Então, por que Deus não interfere no mundo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender quem é Deus. Vamos começar por esse conceito primeiro, né? Deus. Quem é Deus? Deus é tudo e todos o tempo todo. É uma força criativa, é um poder criativo que deu origem a tudo e todos e continua sendo tudo e todos o tempo todo, tá? Então, Deus é. Quando diz na Bíblia, quando diz em algum livro espiritual, Deus é. Eu sou, né? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que tudo isso significa? Porque existe muita dissonância entre o que as religiões estudam, os bispos, os padres, os evangélicos, os católicos, os espíritas. Existe muita dissonância entre o que Jesus falava e entre o que a gente entende. E como nem tudo que ele falava dá pra gente entender, a gente simplesmente exclui partes do que ele fala, fingiu que ele não falou, que não é com a gente esse assunto, e pega só aquilo que nos interessa e usa aquilo, tá? Algumas pessoas dizem, Ana, mas tu não conhece as escrituras? Gente, eu conheço as escrituras. Mas se eu estou dizendo que elas estão equivocadas, é porque estão. Todas elas não. Algumas partes interessantes para determinadas religiões para manipular. Então, eu vou me prender em escrituras? Não. Eu conheço Deus, eu posso experimentar Ele por mim mesma. Eu experimento Ele por mim mesma. Eu posso entrar dentro dele, eu entro dentro dele o tempo todo. Eu sei o sentir e o pensar dele. Por que eu vou voltar aí para escrituras para tentar interpretar o que Deus diz? E é isso que eu quero para você. Eu quero que você experimente Deus por você mesmo, experimente Deus dentro de você, que Ele se revele para você, para que você também entenda as coisas. Entenda como Ele pensa, como Ele sente, como que funciona a vida aqui. Porque, afinal de contas, não tem nenhum sentido a vida aqui se a gente não entender para que ela serve, o que ela é, qual é a intenção, o que a gente tem que fazer aqui. Chega um momento na nossa vida que a gente vive uma vida sem sentido, quando a gente não sabe o que está fazendo aqui. A gente não sabe por que a gente vem. A gente só vê dor, sofrimento, batalhas e batalhas, e cruz, e cruz, e cruz, carrega a sua cruz. A gente só vê isso. E a gente acha que a gente é pecador. Pecador por quê? Isso me indigna.
Me indigno, quando eu era pequena, eu ia na missa e o padre dizia porque nós somos pecadores e não somos merecedores de entrar no reino do céu. Eu disse, quem disse isso? Que pecado eu fiz? Que pecado eu fiz? Eu sou uma criança, que pecado eu fiz? Entende? Isso é mentira, isso é balela, isso é só para manipular. Necessário, já falei isso em várias lives, muito necessário naquele determinado período de tempo, onde era necessário controlar uma população descontrolada. Né? Então, através do medo, as religiões conseguiram controlar algumas coisas. E foi necessário, e muito obrigada, ok, mas acabou. Né? Chegou a hora de todos descobrirem a verdade, por si próprios. O que eu falo, o que eu ensino é a encontrar Deus dentro de você. É manifestar o Cristo, que é a tua real consciência, a tua real identidade é Cristo. E a gente só sofre porque a gente não manifesta isso. A gente está indo contra quem nós somos. Né? No mundo mesmo, a gente pode fazer uma paródia disso. Quando no mundo você acredita numa coisa e você faz outra, você sofre. Você sofre no mundo mesmo. Então imagina você ser o Cristo e manifestar o ego, o quanto não tem de sofrimento dentro de você. Dentro de mim também já teve isso. Eu sofria muito. Entende? E isso acontece. Acontece com todo mundo. Se você manifesta uma coisa que não é quem você é, o resultado é dor e sofrimento. O universo foi criado na frequência do amor. Tudo que não vier do amor e ou não for amor, vai trazer dor e sofrimento. E isso é inerente ao próprio existir, ao próprio ser. É isso. Então, quem é Deus? Tudo e todos o tempo todo. É quem nos dá existência, movimento e expressão. É o nosso ser, é quem nós somos. Nós somos Deus em experimentação. Tá? E Deus é tudo e todos, é a força criativa, é a força que criou tudo que existe, tá? É o amor manifestado, o que Deus sente. E eu posso falar porque eu estive lá dentro de Deus e eu conheço o sentir dele, tá? Deus sente amor o tempo todo, um amor incrivelmente incrível e indizível em palavras, indescritível em palavras, tá? E sim, eu invento palavras no mundo, porque tem palavras que não existem e nenhuma das palavras que eu posso usar aqui algum dia vai descrever o que eu sei. Nunca. Vão ter os meus livros, um eu já estou finalizando, mas mesmo assim, aqueles livros que eu estou recebendo de Jesus, porque eu estou digitando, mas quando eu estou digitando ele vem e ele imprime no livro aquele sentir. Quando vocês tiverem acesso ao protocolo para despertar a consciência crística, que é o meu livro, vocês vão despertar a consciência crística realizando aqueles protocolos por um simples motivo. Está impresso a consciência crística de Jesus naquele livro. Então não é só um livro que você vai folhear, é a consciência de Jesus que vai expandir para ti, que nem aquele menininho que lia o livro e fazia assim, né? Ele tipo passava as páginas do livro e jogava para dentro dele, né? Como se fosse entrar na consciência e entra mesmo. É bem assim, tá? Só que a diferença é que você recebe a luz divina para aquele entendimento, para aquele sentir naquele momento. Cada exercício que cada pessoa que comprar o meu livro, que fizer o protocolo, o próprio Jesus Cristo vai estar junto com ele, orientando e fazendo junto os exercícios para compartilhar o seu sentir, tá? Porque são os escolhidos. Todos são os chamados. Os que dizem sim são os escolhidos. E estarão com o próprio mestre, tá? A própria consciência dele virá para cada um. Então, deu para entender quem é Deus. Tudo e todos. Ok. Então, eu já vou colocar aqui meu ok. Mundo. O que é o mundo? Joel Goldsmith diz que o mundo é real. O que não é real é a nossa percepção sobre o mundo.
Jesus diz, eu venci o mundo. Ana Long diz, o mundo não é real e nem as nossas percepções sobre o mundo são reais. Umas podem estar mais próximos do que é a realidade, mas nem o mundo é real e nem as percepções sobre o mundo são reais. Ai, Ana, então como que eu vivo no mundo? Como que eu manifesto no mundo? Como que eu experimento o mundo? Você experimenta o mundo, você fez o mundo, você vive no mundo enquanto um ego, enquanto um ser que se sente separado e individual, tá? Para entender o conceito de mundo e o que é o mundo, você precisa entender quem é você no mundo, tá? Então, eu já falei para vocês muitas vezes, eu vou repetir aqui. Adão, Eva, serpente, a tentação. Adão, nossa consciência universal. Nós somos filetes de luz emanados do Criador, estado puro de Adão. Eva, consciência individual. Quando Deus era tudo e todos e nós estávamos dentro dele, o nosso sentir era de um amor extremo, incondicional e gigantesco, infinito. Deus sentiu esse amor e sentiu vontade pelo nosso sentir de se expressar, de se manifestar, de compartilhar esse amor. Então, ele emanou pequenos filetes de luz dele mesmo, ele emanou, individuou filetes de luz dele mesmo, e esses filetes de luz somos nós, e nós ainda estamos neste estado de Adão dentro de Deus. Ana, como é que você sabe? Eu fui lá e vi. Tá? Eu fui levada dentro de Deus e eu vi onde nós estamos agora. Filetes de luz em estado de Adão. A gente nunca saiu desse estado de Adão, de pureza, de ser a mesma consciência de Deus. Nós somos puros e santos como Deus nos criou. Inclusive, o verbo que nos deu vida é: o meu filho é puro e santo como eu mesmo. Se um ser entender a profundidade disso, e eu entendo, e manifestar isso, manifesta o próprio poder de Deus para curas. Para qualquer tipo de cura. Porque é a vontade de Deus. E quando você invoca a vontade de Deus para a manifestação, dissolve as ilusões. Por que dissolve as ilusões? Porque isso é ilusório. É manifestado. É experimentado. É feito. Mas tudo que foi feito pode ser desfeito. Tudo que foi criado jamais poderá ser desfeito. Porque é criação, é Deus. Entende a diferença? Dá para entender a diferença entre manifestação e criação? Criação é criado pelo Cristo, é criado pelo próprio Deus. Manifestação é feito pelo ego, é experimentado pelo ego, é vivido pelo ego. Mas é só feito, não tem poder criativo, não tem existência. Tem só manifestação, mas não tem existência. Eu sei que é meio complicado de entender isso no começo, mas com o tempo essa informação vai se decantando dentro de você. Tá? Porque a verdade, ela se decanta dentro de nós. A gente primeiro recebe ela em forma de palavras, em forma de sentires, depois ela vai se decantando dentro de nós, conforme a gente vai deixando entrar, Deus vai se infiltrando. Literalmente, Deus se infiltra em nós. A consciência divina universal, ela é infiltrada em nós, tá? O que eu quero dizer para vocês hoje? E eu vou chegar à resposta que vocês tanto querem, porque Deus não interfere no mundo. Então, entendemos quem é Deus, tudo e todos o tempo todo, a força criativa que deu origem a tudo. E é tudo o tempo todo e nunca deixará de ser. O mundo. Agora eu vou explicar o que é o mundo. Primeiro você entendeu quem você é. Então você é uma emanação do próprio Deus, um filete de luz em estado puro de Adão. Quando você foi individuado em filete de luz, estado puro de Adão, você recebeu uma consciência individual. Então você era o uno, você virou o zoom, e cada um recebeu uma consciência individual, tá? Por que isso foi necessário? Porque se cada um continuasse no estado puro de Adão com a consciência universal desperta,
não experimentaria nada, porque Deus é tudo e todos, já é tudo. A gente viveria no mesmo limbo que nós estávamos dentro de Deus, na consciência pura universal. O mesmo limbo de paz, harmonia e perfeição. Então, foi dado uma consciência individual, que na verdade não foi dado, foi só apagado uma parte da tua memória, de cada um de nós foi apagada uma parte da memória, tá? Para que a gente se visse enquanto indivíduo e pudesse manifestar. A gente nunca saiu da mão, a gente nunca saiu de Deus, os dedos não saíram da mão, mas eles ganharam expressão própria. Entende? A gente pode usar essa analogia também. Deus seria a mão pura. E ele emanou filetinhos de luz e desmemoriou esses filetinhos de luz da consciência de que são a mão toda, para que cada um pensasse que era um dedo. Mas esse dedo continua unido à mão e sendo a própria mão. Mas cada filetinho agora tem vida própria, ó, sem se separar nunca da mão. Tá? O que aconteceu? Quando cada filetinho de luz se viu como um dedo, é uma analogia, tá, gente? Pelo amor de Deus, que vocês são adultos e entendem. Quando cada um desses filetes de luz se viu tendo movimento próprio, expressão própria, vontades próprias, se sentiu separado da mão. Se sentiu abandonado pela mão. Primeira coisa que eles fizeram foi criar uma mágoa de Deus, porque a mão me abandonou. Eu virei um dedo sozinho no mundo. Então, eu tenho mágoa dessa mão que me abandonou aqui sozinho. E agora que eu sou um dedo sozinho no mundo, solto no mundo, eu me sinto separado da mão. E sendo um dedo sozinho no mundo, separado da minha mão, eu sinto medo. E sentindo medo, eu crio um sistema de pensamento para me proteger de tudo e de todos. Esse sistema de pensamento é a tentação, é o ego, entende? A individuação é a Eva, é a consciência individual. Essa consciência individual que se sentiu separada é a tentação, é a manifestação do ego. Esse ser que se sentiu separado de Deus e solto no mundo, inventou um lugar para ele viver, onde ele pudesse experimentar-se de forma individual e separada, como ele acreditava ser. Porque quando Deus nos criou e nós fizemos o ego, nós inventamos esse sistema de pensamento de um ser separado, tá? Entende que nós somos Deus e nós temos todo o poder dele. Então, com esse poder que nós inventamos esse sistema de pensamento, nós ainda temos o poder de Deus. Mas só é liberado para nós o poder de manifestação, de fazer. Então, nós fizemos o mundo à nossa imagem e semelhança. Entende? Nós inventamos um mundo hostil, de um contra todos, no qual a gente pudesse se experimentar de forma separada. E isso é o mundo. É uma invenção do nosso ser separado, que não é um ser separado, da nossa ideia de sermos um ser separado. É uma invenção do nosso ego. O que é o ego? É quem tu acredita que tu é. É tu. No mundo, tu é o ego. O ego não é separado de ti no mundo. Aquilo que tu é no mundo é o teu ego. Tu é o teu ego no mundo. Isso é real? Não é, nunca foi, nunca será. Mas é o que tu manifesta, entende? E pelo simples fato de algum dia tu ter se individuado e se sentido separado, tu já está sujeito a todas as leis do mundo, acreditando ou não. Quando você toma consciência de alguma lei do mundo e você diz não, não é bem assim, você tem o poder de fazer diferente, de manifestar diferente. Por isso que é tão importante nós termos consciência das leis do mundo, para que nós possamos modificá-las.
Por isso que é tão importante nós termos consciência de quem nós somos no mundo mesmo, porque a gente pode mudar a nossa vida. Porque a nossa consciência individual é o único poder manifestador do mundo. O poder que inventou o mundo, o poder que fez o mundo, o poder que fez tu ter um corpo e ser um indivíduo, é a tua consciência individual. E ela, do mesmo jeito que ela fez, ela tem o poder de desfazer. Qual é a diferença para alguém consciente crístico? Alguém que sabe que é Deus em manifestação, que pensa e sente e age dessa forma. A diferença é que o consciente crístico, vamos usar o exemplo de Jesus, nem vamos usar o meu exemplo, vamos usar o exemplo de Jesus Cristo, que é a perfeição da manifestação. Jesus Cristo, a perfeição da consciência crística manifestada, do Filho Santo de Deus em manifestação, unificado 100% com Deus. Por que que ele, então, não vem aqui para o mundo e bota abaixo tudo, dissolve tudo? Por quê que ele não faz isso? Em primeiro lugar, porque ele sabe que o mundo não é real. Ele te conhece, ele conhece a realidade, assim como eu também conheço. Entende? E eu conheço a realidade. Conhecendo a realidade, eu sei que nada que existe aqui possa afetar a realidade. Então, por que que eu vou interferir aqui? Se nada pode afetar o estado de Adão que nós somos, onde nós estamos agora. Onde nós estamos agora está ligado aqui a um cordão gelatinoso, fruta-cor, dessa espessura, dessa largura, mais ou menos, tá? E esse cordão tá ligado aqui. Então, a nossa centelha lá tá sabendo que a gente tá vivendo aqui, experienciando, mas lá ela tá em estado puro. Só sendo a centelha de Deus em manifestação pura de amor puro, alegre, feliz, contente, se movimentando alegremente. E é isso. E aqui a gente passa por muitas coisas. São coisas que a gente experimenta porque a gente quis experimentar algumas partes de Deus. Ao estarmos desmemoriados, o medo foi nos guiando e nós fomos experimentando todos os nossos medos. Toda vez que um de nós vai recobrando a memória e vive no amor, a gente começa a experimentar no amor como era para ter sido. Qual foi o erro da criação? Era para ter sido as centelhas individuadas, sabendo que ainda são partes da mão, agindo, pensando e sentindo no mundo assim. Eu sou um dedinho, mas eu ainda sou Deus em manifestação. E é isso que nós estamos sendo chamados a ser. Entende? Não era pra gente achar que se sentiu separado de Deus, inventar um ego ilusório, viver no medo, morte, traição, estupro, tudo que pode existir. Entende? Que não existe, que é manifestado, é feito, mas não é manifestado. Dá pra entender o que eu tô dizendo? Eu sei que é muita informação, mas eu tenho fé de que o Cristo em ti reconhece isso. E eu sei que você mesmo pode experimentar isso a qualquer momento, por isso que é tão incrível. Dá pra você certificar isso a qualquer momento na sua vida. Porque é a verdade ela é imutável, inabalável e acessível a todos os Cristos, a todos nós. Basta que a gente realmente queira. Para querer, a gente precisa entrar em fase com Deus. Como é que a gente entra em fase com Deus? Como é que Ele é? Amor incondicional. Como é que a gente sente amor? Primeiro perdoando. Começa perdoando a si mesmo e ao mundo. A Deus, a tudo, a todos. A gente não existe enquanto ser individual. Nós somos uma consciência compartilhada, um ser compartilhado, 100% compartilhado. Ai, Ana, então por que Jesus não vem e não cura todo mundo e acaba com o sofrimento do mundo? Gente, você nunca sofreu no mundo. Isso é uma ilusão. E é desejo próprio individual que você experimente isso. O dia que você não quiser experimentar, você diz, eu não quero mais experimentar isso, Jesus. Eu não quero mais experimentar isso, Deus. Me mostra como eu faço para sair disso aqui e viver a realidade do Cristo que eu sou.
E aí ele pode te ajudar, porque aí tu pediu ajuda. Aí, porque foi por escolha própria individual que tu escolheu se sentir separado. Agora, por escolha própria individual, tu tem que escolher voltar para casa. Porque senão Deus só fazia assim, acabava com tudo isso aqui, pegava as centelhas dele que estão lá dentro dele e unificava tudo instantaneamente. Mas ele não é arbitrário. Senão ele fazia isso. Agora, por que ele não interfere no mundo? Porque ele sabe que tu tá lá dentro dele, que tu nunca saiu de lá, que tu nunca se machucou, tu nunca cortou uma perninha, nunca saiu um sanguinho de você. Você nunca foi um corpo. Entende? Viva essas experiências que você tem para viver. Só que em vez de viver o sofrimento, o sonho mal que você sente a partir do medo, viva o sonho bom que é a partir do amor, que era essa a intenção. Você não precisa vir se iluminar. Você não precisa se fundir 100% com Deus, reintegrar nessa vida. Tem muitas ainda para isso. Agora sim, você precisa viver uma boa vida aqui. E para viver uma boa vida aqui, você tem que no mínimo saber que é o Cristo. Perdoar todo mundo. Deixar Deus se infiltrar em você. Sentir esse amor incondicional. E ver onde isso vai te guiar, porque Ele mesmo vai te guiar. É muito mais fácil viver numa guiança divina do que numa vida que você tem que fazer escolhas. É muito mais fácil. E seja em qualquer profissão que você tenha. Cristo veio para se experimentar em todas as profissões. Imagina se todos os Cristos tivessem vindo para ser profetas. Aí ia ter um mundo de profeta. Quem ia fazer o pão? Quem ia fazer o bolo? Quem ia fazer o arroz, o feijão, plantar o arroz e feijão? Entende? Quem ia fazer os carros que todos esses Cristos teriam? As casas que todos esses Cristos morariam? Entende? Cada um tem uma partezinha para realizar aqui. Que quis realizar, que escolheu realizar. Mas tem que realizar com amor, com abundância, com alegria, com felicidade. O professor Hélio Couto fala isso sobre quando ele diz que uns um copo d'água é suficiente, outros um jarro, outros um jarrão, outros precisam uma piscina inteira, outros precisam um oceano inteiro. Cada centelha vem dentro dela com algumas coisas que ela precisa experienciar para estar no máximo da sua alegria, plenitude e felicidade. Entende? Cada centelha sabe o que traz plenitude. Eu conheci muitas pessoas que vieram para ter uma plenitude, uma alegria de viver bem, comer bem, cuidar dos filhos, e é isso. E a felicidade, a plenitude desse ser é maior do que do Elon Musk. Aí você vai dizer, mas cara, que diferença faz se você tem R$1.000 na conta, 1 milhão, 1 bilhão, 10 trilhões, 50 trilhões? Tu entende? O que importa é o que você é, o que você veio manifestar aqui. Se você está manifestando, ele veio para manifestar muito dinheiro. Muito dinheiro. Que não faz mais sentido para ele, porque se ele não comer arroz, feijão, salada e ovo, ou uma carninha, ele não vai ser saudável no mundo. O corpo é fisiológico, é igual de todo mundo. Entende? Se ele não fizer uma atividade física, se ele não tiver uma vida saudável, não tomar água, foi. Acabou. Entende? Deu. É simples. É muito simples. No mundo, todos somos iguais, mesmo que a gente não perceba. E, em verdade, todos somos iguais também. Agora, todos vieram para ter prosperidade e abundância. Todos. Naquele nível que o seu coração diz que tu veio para ter. Sem tirar nada de ninguém. Se tu acha que tu tem que tirar algo de alguém para ter alguma coisa, você não entendeu. Porque você é o outro é você. A consciência do outro fez ele manifestar mais, a sua fez você manifestar menos, então evolua a sua consciência para que você manifeste mais também, porque tem para todos. A vida é abundante, ela se cria de si mesma. Ok? Então eu já falei para você sobre quem é Deus, o ego, o mundo. Deu para entender, né? O ego é o quê? É um sentimento. Quando a gente recebeu essa consciência individual de que nós somos separados da mão, que nós somos separados de Deus. É um sentimento, é a tentação. E todos nós vivemos essa tentação. Quando isso aconteceu,
Todos nós guardamos uma mágoa de Deus. A gente se sente abandonado por Deus. E aí todos os abandonos que a gente vive no mundo, de pai, de mãe, de ser órfão, de se abandonar pro namorado, pro marido, por qualquer coisa assim, todos esses abandonos que a gente sente no mundo vêm daquela mágoa de Deus, de abandono que você tem de Deus. Então, quais são os maiores problemas do mundo? E os que eu vim para solucionar, não. Jesus não me mandou para fazer pouca coisa, não. O maior problema do mundo é eu me sentir um ego separado, um ser individual. O segundo maior problema do mundo é, por me sentir separado e um ser individual, eu simplesmente... Olha, saiu até uns balãozinhos aqui. Por eu me sentir separado, eu simplesmente guardo uma mágoa de Deus de que Ele me abandonou. Ele me abandonou. Mas Ele nunca te abandonou. Tu nunca deixou de ser a mão toda. Entende? Mas tu se sentiu assim. Se sentindo assim, tu manifestou. Porque Deus te deu o poder de manifestação no mundo. Tá? O que é o Espírito, teu estado, ou centelha divina? Centelha. Que é aquilo que você é em essência, que é como Deus te criou. É onde você está hoje, em estado puro de Adão, dentro de Deus, nesse limbo maravilhoso, onde todos nós estamos, ligados ao nosso coronário aqui. Tá? É lá onde nós estamos. Esse é o espírito, não é o espírito do espiritismo, não é o espírito dos desencarnados. Aquilo pode ser chamado de espírito, mas é um corpo físico, só que etérico. Esse corpo que nós temos é um corpo físico, fisiológico, que precisa comer, O corpo dos desencarnados, ou quando a gente desencarna, a gente vive um corpo físico etéreo. Mas ainda é um corpo físico, entende? É um corpo físico, só não é fisiológico. O que não é fisiológico? Não precisa estar o tempo todo... Ele não precisa estar o tempo todo comendo, bebendo, indo ao banheiro, essas coisas, tá? Apesar de que tem alguns que sentem tanta dor quanto alguém que está no corpo físico. É tão apegado à dor, ao sofrimento, que continua sentindo fome, frio, mesmo depois de desencarnado, para ver como é um corpo físico. O corpo físico pode ser encarnado ou desencarnado. A diferença é que o corpo encarnado é fisiológico e o corpo desencarnado é um corpo físico etérico. Como tu sabe disso? Porque eu sei, né? Eu vi, eu recebi essa informação. Deus também, já falei para vocês quem que é. Cristo. Quem que é o Cristo? Cristo é a nossa real identidade. É a real identidade do Filho Santo de Deus. Então, nós somos o Cristo. Todos nós unidos somos o único Filho de Deus. O corpo de Cristo é a união de todas as nossas consciências individuais, são o corpo de Cristo. Quando Jesus disse, o meu corpo eu vos dou, ele literalmente fez isso, tá? E todos nós temos Cristo dentro de nós. Jesus Cristo também, Jesus Cristo está dentro de cada um de nós. A consciência dele é 100% compartilhada. E por isso ele está dentro, sim, de todos nós. É só acessar. E é só uma memória, uma lembrança que a gente acessa, tá? Então, o Cristo é o Filho de Deus, que é você e todo mundo. Consciência crística. Consciência crística é a consciência da sua real identidade crística, de quem você realmente é. Consciência crística é a consciência divina universal de que somos o mesmo ser, de que somos Deus em manifestação e que já está em todos nós, é a nossa consciência, é a nossa real identidade e a gente só não acessa ela porque nós estamos desmemoriados. O que vai acontecer? Nós vamos rememorar a nossa real identidade. Quando nós rememorarmos, a gente pode ser chamado de despertar a consciência crística, mas na verdade não é um despertar, é um acesso de memória. Você vai acessar que tu é o Cristo dentro de ti.
Isso é o despertar da consciência crística. Essa consciência, ela é 100% universal, ela é 100% compartilhada. Então, sim, você sabe, quando desperta a consciência crística, o sentir e o pensar de todos o tempo todo, tá? E você viva com isso, num corpo humano individual, que não é fácil. Meu livro 2 vai ensinar a sustentar essa consciência divina universal numa forma humana manifestada, porque não é fácil. Tá? Não é fácil, porque você fica com o pensar e o sentir de todos dentro de você. Mas como também tem dentro de você o pensar e o sentir de Deus, ele transmuta o pensar e sentir de todos que vêm até você, consciente ou inconsciente. Físicos, desencarnados, ou no simples pensar, um pensar do mundo, um sentir do mundo vem até você. Aí é transmutado instantaneamente, porque você tem dentro de você a consciência de Deus, o sentir e o pensar de Deus. Quando qualquer sentir vem até um Cristo desperto, aquele sentir é dissolvido à luz da verdade. Por isso que qualquer professor de Deus 100% curado, isso já é dito também no Curso em Milagres, tem o poder de dissolver todas as ilusões, poderia dissolver o mundo todo. Jesus Cristo não precisaria nem de nós, dos professores de Deus que ele mesmo selecionou, que ele mesmo treinou, ele não precisaria de nós. Ele mesmo sozinho faria isso. O próprio Deus não precisaria nem de Jesus. Entende? Se ele quisesse. Era só dizer, ó, bora pra casa, deu, acabou a brincadeira. Mas ele quer que a gente volte por vontade própria individual. Fazer o caminho de volta pra casa de onde a gente nunca saiu. Entende? Porque foi nós mesmos que sentimos essa separação. Então agora a gente tem que perceber que nunca existiu essa separação. Nunca houve o pecado original. E você pode escolher o tempo todo para isso. Em cada momento do seu dia, você pode escolher agir de acordo com a consciência divina universal ou agir de acordo com a consciência individual. Qual vai ser a diferença? Quando você age de acordo com a consciência individual, você age no medo. Pensa, sente, manifesta no medo. Quando você pensa e age e sente na consciência divina universal, você age no amor. E mesmo sem ter despertado ela, você pode manifestá-la, porque ela é a sua real identidade. E isso é uma coisa que eu sempre dizia para Deus. Deus, se realmente isso é verdade, eu sei que é verdade, porque dentro de mim diz que é verdade, não pode ser difícil eu saber quem eu sou. Difícil é eu ser esse ego que eu tô manifestando, e eu tô manifestando com excelência, porque eu tô só me fudendo na vida. Tô me fudendo assim no nível hard, 100%. Então eu consigo manifestar muito bem esse ego. Não é quem eu sou, mas eu consigo manifestar muito bem. Então, manifestar quem eu sou, ser quem eu sou, não deve ser difícil. Então, me orienta, me ajuda, me leva pra lá, porque é pra lá que eu vou. Me mostra como eu faço, me guia, me orienta, toma posse de mim, sabe? Troca os meus pensamentos pelos teus, troca os meus sentimentos pelos teus, porque eu já não tenho mais nenhum interesse aqui no mundo, eu já tinha dissolvido meus arquétipos. Eu já não tinha mais nenhum interesse aqui no mundo, então eu digo, me mostra quem eu sou. Que eu cansei de manifestar dor e sofrimento, cansei. Não quero mais, não é real, não é, mas eu ainda estou manifestando e eu não quero mais. Então troca a minha consciência pela tua. Ok? Então isso, consciência crística, essa consciência de quem tu já é o Cristo. Corpo, como é que o corpo veio a existir? Deus criou o corpo, Deus jamais criaria o corpo. Ai, Ana, como assim que o corpo não é criado por Deus? Eu, quando atendo crianças ou adolescentes, principalmente quando tem pensamentos suicidas, eu mostro a perfeição do corpo, né? No livro As Cartas de Cristo, Jesus diz, olha, tua sobrancelha, ela não deixa que o suor caia direto no teu olho. Isso foi pensado por Deus, né? Por quê? Porque cada momento a gente fala aquilo que é necessário para a pessoa entender naquele momento. Ai, Jesus, algum lugar tá mentindo? Então, deixa eu só prender meu cabelo aqui, que eu achei que fica melhor. Eu vou prender com o lacinho da minha filha. Olha que coisa mais bonita. Aqui. O lacinho da Vivi. Aqui. Quando Deus... no livro As Cartas de Cristo, Jesus fala
que Deus é a perfeição, que ele estava no deserto e ele viu as células trabalhando dentro dos animais, se movimentando, ele viu Deus em cada célula dos animais, das plantas, né? Ele fala sobre isso lá. E ele fala, olha a perfeição, tua sobrancelha, não deixa que caia o suor direto no teu olho e tal. Olha como Deus fez perfeito. Necessário para a gente observar as coisas da vida manifestada. No entanto, Deus jamais criaria, presta atenção na diferença das palavras e dos termos e no que elas realmente são. Deus jamais criaria uma ferramenta que necessitasse de manutenção constante e que pudesse em algum momento ser destruída. O corpo precisa de manutenção constante e pode ser destruído a qualquer momento. Deus jamais criaria isso, mas ele manifestaria. Como ele só pode criar e ele não pode manifestar, quem manifestou o corpo? A tua consciência individual. O teu ego manifestou o corpo. Tem perfeição? Tem muita perfeição dentro do corpo, não tem? Olha como você é incrível, até desmemoriado. Você é incrível, até desmemoriado. A sua inteligência é transcendental. Mas como desmemoriado, você não cria nada, você só manifesta, você faz coisas a qualquer momento. Por um Cristo desperto, por você mesmo desperto, pode ser desfeito. E é bem assim que é e é bem assim que acontece. Sacou? Eu sei que isso que eu tô falando, metade das pessoas que estão aqui não vão entender, mas se uma entender é o suficiente. Eu preciso trazer a verdade para você. E eu preciso que você experimente ela por si próprio. Primeiro você recebe o conhecimento em forma de palavras e através do meu sentir. Através da consciência crística que vaza através de mim, que extravasa através de mim e vai direto para você. E infiltra no seu sentir. No devido tempo se manifesta. Entendeu? É bem legal. Agora foi um pedido ano passado para eu ter amor pela matéria, para eu manifestar no mundo, para eu ter amor a esse corpo, porque ele está fazendo um propósito divino, está realizando um propósito divino, entende? Para eu ser uma vida exemplar de como toda mãe com filhos, com marido, com dívidas pode ser o Cristo manifestado. Hoje o que eu sei mais que o Papa, eu sei mais que os bispos. Hoje eu conheço o sentir de Deus, sei mais que Einstein. Einstein dizia, só quero conhecer a mente de Deus. Eu conheço a mente de Deus, o sentir de Deus. Olha que massa. E está disponível para você. Para todos. E isso que é o mais incrível. E não é difícil de acessar aquilo que você já é. Mas precisa de rendição de 100%, sim, precisa. Tudo que você é hoje vai deixar de existir. Tudo que você pensa e sente hoje vai deixar de existir, sim. Vai, tá? Tu vai manifestar o mesmo corpo? Vai continuar. Vai ter a mesma família? Vai continuar. Mas foi uma troca completa, né? Ficou, é como se fosse um computador mesmo. Eu sempre digo, trocou toda a CPU do computador, né? Toda a essência do computador, ficou só a aparência aí, mas a consciência é outra, né? Deixa eu ver se eu falei do corpo. Deu para entender sobre o corpo também? Isso é falado num curso em Milagres e muitas pessoas acabam tendo ódio do corpo, acabam não cuidando mais do corpo, não dando mais valor pro corpo, pensando até em suicídio. Tem muitos alunos de um curso em Milagres que falam num Dark Jesus, como se num curso em Milagres tivesse um Jesus que dissolve tanto o corpo, tanto que tu não é o corpo, que tu passa a ter um ódio do corpo. Olha como o ego é.
Por isso que ele me mandou. Ele disse, esses professores aí, eles conseguiram engendrar até uma coisa que eu mesmo fiz para eles. O ego conseguiu engendrar o curso em milagres, o curso de amor, a Bíblia, tudo. Conseguiu inventar associações inassociáveis. Conseguiu interpretar de formas absurdamente ridículas e sem fundamento nenhum. Sabe? Conseguiu fazer coisas assim que é impressionante para não despertar. Aí ele mandou mandou alguns outros professores que logo aparecerão. Muitos já estão aparecendo. Para dizer, cai na real. O que tu tá falando é balela, é besteira, tu tá equivocado. Aí, não, mas então o Joel Goldsmith tá equivocado? Não, gente. Foi necessário ser falado daquela forma naquele determinado momento. Você tem que entender que a informação, ela transcende. Quando Joel Goldsmith veio, existia uma crença no budismo de que o mundo era irreal. E aí esses que buscavam iluminação espiritual abriam mão de tudo e se tornavam monges abnegados. Não era o desejo, não gera desejo do ego. Quem é que vai querer ser um monge abnegado? Pouquíssimos. Então, Joel Goldsmith veio dizer que o mundo era real, que o que não era real era a percepção sobre o mundo. Necessário para aquele momento, para mudar uma crença importante. Eu digo, o mundo não é real. E nem nenhuma percepção sobre ele é real. Quando eu trago a verdade, a manifestação, ainda assim a verdade que eu trago é o amor de Deus, a manifestação, não é a verdade mesmo. Porque se eu trouxesse a verdade à manifestação, eu te desintegraria, eu me desintegraria e voltaria ao estado de espírito. Entende? Então eu trago o sonho bom à manifestação. Eu trago uma percepção de Deus sobre ti quando eu faço um milagre. Quando eu te ensino a fazer milagres, eu te ensino a trazer a percepção de Deus sobre determinada coisa. Porque Deus disse, a resposta para toda doença no mundo, para mim, é a cura. Então, ele cura todas as doenças. Porque essa é a resposta dele no mundo de todas as doenças. Porque se trouxesse a verdade à manifestação, né? Tu não é corpo, tu nunca ficou doente, isso nunca aconteceu. E aí? Aí a minha irmã diz, Ana, mas tu fala que o Papai Noel existe para as meninas, porque isso é uma mentira, porque a gente não deve falar. Se eu for falar a verdade, eu nem estaria aqui. E ninguém estaria aqui. Entende? Tudo é mentira. Tudo. É tudo. Tudo é um sonho do Filho de Deus. Um sonho. Parece bem real. A gente sente dor, a gente sofre. É uma luta, carrega a cruz. Troca o teu sonho, caramba. Como é que eu faço isso? Cura os medos. O teu sonho de terror vem dos medos e do sentir de separação. Cura os teus medos. Perdoa quem tem que perdoar, inclusive você e a Deus e o mundo e tudo. Volta pro sentir de centelha e manifeste a partir daí o sonho bom. Entende o que eu quero dizer? Não entendo. Tudo bem. Começa fazendo FT. Observa, senta em silêncio, observa teus pensamentos como nuvens. Para cada um dos teus sentir, vai fazendo FT até que sinta paz. 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas se precisar, vale a pena. Te garanto que tu não vai estar cansado no dia seguinte, mesmo que tu passar a noite inteira fazendo FT. Porque tu vai estar aliviado, tu vai ter descarregado uma bagagem. Faz por quanto tempo? No mínimo por 2 meses. No mínimo. Faz. Ho'oponopono também, para quem está iniciando. Só que o Ho'oponopono, se tu não te tornar a pessoa ou a situação para qual tu tá fazendo,
Não funciona. Porque se não for a partir da consciência crítica, nada funciona. Essa é a verdade. Vai piorar. Vai dar a sensação de piora. Ok? Técnicas de iluminados vieram aos montes. Gary Gregg é um iluminado. Bert Hellinger, um iluminado. Entende? Dr. Hugh Lane, um iluminado. Ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês querem fazer das técnicas como vocês querem. Vocês querem continuar errando, enfiando coisa por debaixo do tapete. Então, vocês inventam interpretações de técnicas para que cure só uma parte da tua vida, para que você manifeste algumas coisas que você deseja, mas não cure o que tem que realmente curar. E aí, o que acontece? Debaixo do tapete. E uma hora vem, e vem com depressão, e vem te arrasando, e vem destruindo tudo. Porque a hora que a barragem rompe, acaba com a cidade inteira. Então é melhor, é mais sábio você já ir equalizando a água dessa barragem. Deixar ela no nível perfeito. No transbordo perfeito. Dá para fazer isso? Dá. Vai limpando cada uma das tuas crenças, dos teus sentires, dos teus sofreres, das tuas mágoas. Gente, eu quando comecei, eu não conseguia fechar os olhos, porque eu fechava meus olhos e eu via aranhas. E eu fazia para isso, eu digo, mesmo que eu não consiga fechar os meus olhos, porque eu vejo aranhas, eu morro de medo de fechar os meus olhos. Eu me amo e eu me aceito plena e completamente. E continuei. Eu me amava? Eu não me amava. Mas eu amava a Deus que estava dentro de mim, porque eu descobri que Deus estava dentro de mim. E eu disse, eu até posso me odiar. Eu até posso ter muito ódio de mim, nem sei nem porquê. Mas Deus está dentro de mim. Se Ele está dentro de mim, eu não posso odiar Ele, nem sentir raiva dele. Então eu vou amar e vou curar o que for necessário para eu manifestar isso. E aí foi o que eu fiz. E aí eu consegui manifestar tudo o que eu precisava e curar tudo o que foi necessário curar para que eu pudesse manifestar a minha real identidade. É fácil? Nada fácil. Não é fácil. Você desagrada muitas pessoas. Você desagrada todas as pessoas da sua vida, na verdade. Porque todas elas são reflexos daquela consciência que você tinha antes. Né? Todas as pessoas que estão na sua vida hoje são reflexos da sua antiga consciência. Sendo reflexo da sua antiga consciência, essas pessoas, elas, quando você traz à tona a sua real identidade, quando você se rememora, essas pessoas não fazem mais sentido na tua vida, elas não encaixam mais, não tem mais ressonância. Ou elas crescem contigo, ou elas fazem parte do seu passado manifestado. E tá tudo bem. Porque você vai continuar sendo Deus em manifestação e elas também. Só que cada um no seu tempo e no seu processo. Entende? E é isso. Viva quem você realmente é. Siga o seu coração. Mas o seu real coração, não as suas emoções, seus sonhos de ego. Mas o seu coração, lá no íntimo do seu coração, diz o quem você é, o que você está fazendo aqui, o que você veio manifestar. E toda vez que você manifesta menos do que aquilo que você veio manifestar, dor e sofrimento, depressão. Eu trabalhei 2 anos na Secretaria de Educação lá de Bipeba. Uma das coisas que... E eu trabalhei também dando muitas palestras para empresas. O que eu ensino? O que a espiritualidade pode ensinar para empresas, para negócios, para educação? Seja fiel a ti. Se eu der menos daquilo que eu vim para dar, se eu tentar agradar o meu diretor, o meu professor, o meu aluno, e não for fiel a mim, entrarei em depressão cedo ou tarde. Se eu não manifestar tudo que eu vim para manifestar, se eu não fizer tudo que eu vim para fazer,
O meu ser sabe disso, sabendo disso vai causar angústia, agonia, todo tipo de problema psicológico, psiquiátrico e tudo mais. E físico, muitas pessoas com dores físicas eu atendi. Com dor na lombar, dor na coluna, dor na cervical, dor no braço. E tudo isso era por sustentar uma família, por não sustentar de dinheiro só, sustentar todos os problemas da família. Então a pessoa fica com as costas sobrecarregadas e acaba tendo dores físicas, medo de que não consiga fazer as coisas, mágoa de pessoas que te feriram, e aí carrega problemas de estômago, pessoas que têm prisão de ventre, são pessoas que sentem mágoa, rancor e não conseguem botar para fora isso, se expressar. Pessoas que vieram para se expressar na sua grandiosidade, não conseguem se expressar, têm problemas de tireoide. O corpo, a gente tem que agradecer quando vem uma doença para nós, que ela está mostrando aquilo que está dentro de nós e a gente não está conseguindo expressar. Não adianta curar no físico, tem que curar também no emocional. Porque se você curar só no físico, vai manifestar de novo ou vai manifestar em outro lugar. O que dá movimento, existência e expressão para você é a sua consciência individual. Deus deu a vida, Deus deu o ser. Quem fez o corpo foi você. E ele é reflexo da sua consciência individual. Quando você muda a sua consciência, ele muda. Às vezes demora mais tempo para manifestar na matéria, demora, às vezes sim. Graças a Deus que é assim, porque senão estaria todo mundo aleijado, doente, machucado no mundo. Todos. Se fosse instantâneo o nosso sentir na manifestação, estariam todos, sem exceção. Porque todos sentem a separação e a mágoa de Deus. Essa mágoa de Deus que todos sentem já foi curada. Alguns manifestam a cura, outros ainda não permitem, mas já foi curada para todos. Assim como Jesus Cristo curou para todos o ego. Por isso que a gente só acessa a memória, porque ele recebeu a herança de Deus primeiro por todos nós. É isso que a gente não entende. O que é receber a herança de Deus por todos nós e compartilhar? Ele recebeu a consciência de que é o Cristo primeiro e por todos nós e expandiu por todos nós, porque ele tem o poder de fazer isso. Todo Cristo desperto tem o poder de compartilhar 100% da sua consciência. Porque é amor. E sabe que é tudo e todos, então compartilha com ele mesmo. E aí só cabe a nós manifestar. Tá bom? Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu espero que esses conceitos tenham ficado muito claros. Já faz tempo que foi me pedido para esclarecer tudo isso. Eu demorei para trazer isso. Mas eu acredito que eu tenha trazido isso de uma forma bem simples, bem didática e bem aplicável na tua vida. Eu espero que tenha dado para entender isso. E eu espero realmente que tu sinta o amor de Deus por ti e que tu manifeste o Cristo que tu é, que tu desperte, que tu relembre a tua real identidade crística. Tudo que nós podemos fazer, nós fazemos. Tudo. Vocês não têm noção do que os Cristos despertos fazem por todos, porque sabem que são o mesmo. Vocês não têm noção do que é, do quanto vocês são amparados, protegidos, do quanto eu fui durante o meu processo, do quanto eu sofri durante o meu processo, né? Com tentativas de tentar me impedir, que só me deixaram cada vez mais forte, cada vez mais poderosa, cada vez mais unificada. Entende? E todos recebem as bênçãos. Inclusive os que tentaram atrapalhar o meu trabalho recebem as bênçãos pela realização do trabalho, pela realização da unificação. E quando eu me iluminar de 100%, todos que algum dia vieram à minha consciência receberão as graças e as benesses disso. Por isso que é interessante que você também desperte. Para que todos que algum dia vierem à sua consciência também recebam isso. É a melhor herança que a gente pode deixar para os que a gente ama.
Só que quando tu desperta, tu vai ver que tu vai amar tudo e todos igualmente. Você vai estender o amor que você sente pelos seus filhos, o amor incondicional que você sente por um ser amado, a tudo e todos. Não é deixar de amar os filhos, é estender esse amor a todos. Combinado? Seja feliz, viva o sonho bom. Manifeste o Cristo que você é. E sinta esse amor do Pai por ti. Ele mandou vários professores para trazerem isso. Vários e vários e vários professores. Virão muitos, muitos, muitos. Até que você um dia diga, ai, desisto de sofrer e quero viver o Cristo em mim. E vai viver. Tá bom? Um beijo. Até mais. Te amo.